O nome Itaquera foi atribuído por causa de sua geografia rochosa. Os índios que viviam nessas áreas chamavam-a de Pedra Dura. Os primeiros registros de habitação dessa região são de 1620, onde existia um pequeno terreno chamado de Roça de Itaquera, próximo à Vila de São Miguel, que mais tarde seria considerada parte dele. No fim do século XVIII, foi dado como o território da Freguesia da Penha. Em 1837, só existiam duas fazendas formando o bairro: a Fazenda Caguaçu, que pertencia aos Caramelitas do Rio de Janeiro, e a Fazenda do Dr. Rodrigues de Barreto. Após 14 anos, as fazendas foram divididas em lotes e vendidas. Os compradores fizeram algumas casas e construíram principalmente uma capela em louvor a Santa Ana, surgindo assim a Vila Santana. A Fazenda Caguaçu foi vendida para a Companhia Carmozina, que começou o loteamento de Itaquera. O primeiro loteamento ocorrido na região foi no sítio Caguaçu, que foi dividido em lotes de 10.000 metros cada um, sendo vendido para áreas residenciais e de veraneio. Logo após a criação da Vila Carmozina, a população dessa cidade ergueu a capela em louvor a Nossa Senhora do Carmo. No final do século XIX, a cidade já estava dividida entre a Vila Caguaçu e a Nossa Senhora do Carmo. Enfim, em 1875, a cidade recebeu a estação ferroviária, que trazia ainda mais movimentação e acelerava ainda mais o crescimento da cidade. Em 1919, foram feitos 2 grandes loteamentos nessa região, um urbano, hoje conhecido como Vila Carmozina, e outro ainda hoje chamado de Colônia, para caracterizar sua condição rural. Desde o início, esta foi povoada por pessoas de diferentes nacionalidades, entre as quais predominavam os japoneses, que em 1922 constituíam a maior parte de seus habitantes, surgindo daí o nome Colônia Japonesa. A Companhia Pastoril e Agrícola vendeu parte da fazenda Caguaçu para a Oscar Americana, que fez um loteamento voltado para a moradia popular planejada, conhecido hoje como Vila Carmozina, um dos primeiros da zona leste de São Paulo, e fez loteamentos rurais e agrícolas, na área hoje conhecida como Colônia Japonesa. Assim, Itaquera passou a ser povoada em ritmo acelerado. Por anos, Itaquera foi um bairro essencialmente agrícola e tinha como principal atividade econômica a plantação para a venda de gêneros agrícolas na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos. O bairro Itaquera, anteriormente, como já falamos, era um bairro periférico onde existiam grandes fazendas que futuramente foram divididas em pequenos lotes. Hoje em dia, o bairro é grande, urbanizado com algumas melhorias e algumas recaídas, porém todos graças ao seu crescimento. Esse crescimento populacional e de infraestrutura não ocorreu por acaso. Os grandes responsáveis por isso foram o metrô, a Copa do Mundo, o Itaquerão, o shopping e as Coabs. A estação Corinthians Itaquera foi inaugurada em 6 de novembro de 1875, mas nem sempre teve este nome. Anteriormente era chamada de São Miguel, Estação Itaquera, e só depois da criação do estádio Itaquerão foi chamada de Estação Corinthians Itaquera. A estação ferroviária antigamente ligava as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Com a estação de metrô de hoje, o fluxo de pessoas cresceu muito, mas os moradores da região que trabalham no centro conseguem com o metrô a facilidade de ir e vir, além de que muitas pessoas vão para o metrô vender seus produtos caseiros. A Copa do Mundo e o estádio Itaquerão trouxeram alguns benefícios e outros malefícios para o bairro de Itaquera. Com a Copa do Mundo e o Itaquerão, o bairro ganhou reconhecimento, investimentos, aumento do comércio local, queda de desemprego na região, melhorias de infraestrutura, aumento no turismo da região, entre outras coisas. Entretanto, moradores falam que não houve nenhum avanço por causa da Copa do Mundo, e a verdade é que muitos ficaram sem casa, por conta do aumento do preço do aluguel. Alegam que o bairro tem um preço alto para uma infraestrutura baixa, como vemos na seguinte entrevista. A Copa não mudou muita coisa, não. Mudou nessa área. Não piorou, mas não melhorou nada, não. Perto do que falaram que ia acontecer, mas não teve muita mudança. Afetou. Muita gente teve que até se mudar. Tem bairros aí que muito melhores que esse aqui e o aluguel é mais barato que esse, né?
O shopping metrô Itaquera gerou muitos empregos e como ele é conectado ao metrô, há um fluxo muito grande de comércio e de pessoas. Além de que o shopping é a maior referência comercial da Zona Leste, sendo este o segundo maior shopping de São Paulo. Com a expansão do local, o fluxo de pessoas aumentou cerca de 40%, fora a quantidade de empregos disponibilizados. Com a vinda da Copa do Mundo, anteriormente falado, investimentos pesados se concentraram nas atividades econômicas próximas ao estádio Itaquerão, e isso fez com que o shopping quase dobrasse seu tamanho total. A implantação de coabs e a facilidade de acesso à cidade aumentam significativamente a população do local. Em 1950, quando nenhum projeto da Companhia Metropolitana de Habitação nem metrôs haviam chegado à cidade de Itaquera, sua população era de mais ou menos 5.000 habitantes. Uma década depois, em 1960, quando o projeto Coab alcançara Itaquera, sua população triplicou, indo de 5.000 para 15.000. Porém, esse processo foi ganhando força e popularidade. Até os anos 80, em 1970, a população já alcançava 63.000 e em 1980 alcançava mais ou menos 120.000 habitantes. Projetos recentes. A Prefeitura do Estado de São Paulo recentemente implantou diversas ações de transporte, moradia, geração de emprego e de educação em Itaquera. Algumas delas são a criação de avenidas e novos pontos de acesso, construção de corpos de bombeiro e estações policiais, instalação de escolas técnicas e profissionalizantes, criação de um centro de convenções e parques.